Nesta terça-feira, tomam posse os prefeitos e vereadores dos 92 municípios fluminenses. Foi a primeira eleição com ficha limpa e de confusão na transição de algumas cidades. 2012 foi ano de eleições municipais e os desafios enfrentados pelos prefeitos para os próximos 4 anos serão muitos. O ensino oferecido pelas redes públicas mostrou sinais de recuperação, mas ainda tem um bom campo para melhorar. Depois de amargar um 26º lugar no ranking do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Rio subiu 11 posições, estando agora na 15ª colocação. A meta é ficar entre os 5 primeiros na próxima década. A falta de hospitais e unidades de atendimento continua sendo um problema. Para receber tratamento, muitos acabam buscando unidades em outros municípios. O resultado? Filas e reclamação. Mas as questões de saúde pública não param por aí. Montanhas de lixo espalhadas pela rua. A coleta parou por falta de pagamento. A sujeira é o legado deixado por prefeitos que foram derrotados nas urnas. Uma situação que se repetiu em cidades como Mesquita, Belfor Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Faltou articulação política, faltou os órgãos de fiscalização terem atuado de forma mais dura há mais tempo. Em Nova Iguaçu, também na Baixada, Nelson Burnier volta à prefeitura pela 3ª vez. A transição foi tumultuada. A saúde é o principal problema a ser solucionado no município. Tanto Cardoso quanto Burnier deixam o Congresso onde eram deputados federais. Trocaram o mandato no Legislativo pelo Executivo. Será que a experiência parlamentar ajuda? Nós estamos no 5º mandato de deputado federal. Posso dizer a você que muita experiência adquirimos no Congresso Nacional e, consequentemente, nesse atual mandato, eu quero levar para Nova Iguaçu as emendas parlamentares que não só eu consegui junto do meu mandato, mas também dos meus companheiros, meus amigos de bancada, onde nós pretendemos levar para o ano de 2013 cerca de 41.500.000 reais de emenda parlamentares, dado realmente essa experiência que nós adquirimos de como entrar dentro do orçamento da União para poder disponibilizar para os municípios. Na capital, muitas obras para adequar a cidade para receber a Copa do Mundo e a Olimpíada. Eduardo Paes foi eleito no primeiro turno para seguir na administração. O Eduardo Paes é, sem dúvida, uma liderança em ascensão no PMDB e que, certamente agora, à frente do segundo mandato, poderá deixar uma marca para tentar depois, talvez, uma candidatura ao governo do Estado. As eleições no Estado do Rio como um todo, né, você tem aí a predominância do PMDB, depois tem o próprio Partido dos Trabalhadores e alguma coisa o PR, o Partido da República. Quer dizer, se desenha já na eleição para o Estado do Rio de Janeiro, olhando as prefeituras que foram conquistadas, um embate entre o PMDB do vice-governador, atual vice-governador Pezão, o senador Lindenberg Faria, aí amparado pelo PT, e o ex-governador Antônio Garotinho. O ficha limpa na rigor, ele começou a ser aplicado agora, nessa eleição de 2012, né? Porque como a lei surgiu em 2010, o Supremo disse que ela não poderia ser aplicada lá na eleição de 2010, porque precisaria ter pelo menos um ano antes para entrar em vigor na eleição. Então, na verdade, existe um aprendizado geral. Os partidos ainda insistem em apresentar candidaturas que têm a ficha suja e, portanto, vão depois não vão ser homologadas essas candidaturas junto à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral também precisa estabelecer uma certa dinâmica que dê maior celeridade a esse processo, para não acontecer o que em alguns casos aconteceu, de que até no dia da eleição, principalmente no primeiro turno, você não tinha ainda, você tinha candidato sob júdice, você não sabia se a candidato ia valer ou não. 2012 acaba sem uma definição sobre como fica a distribuição dos royalties do petróleo. Assunto que interessa a 87 dos 92 municípios fluminenses. O Estado do Rio é responsável por 80% da produção nacional. A presidenta Dilma vetou alguns artigos do projeto de lei defendido por estados não produtores. Assim, contratos antigos continuam respeitados. Caso o Congresso vete as alterações presidenciais,
o Estado e os municípios terão um prejuízo de 77 bilhões de reais até 2020. E os orçamentos das cidades fluminenses que recebem os royalties ficarão seriamente comprometidos. Os municípios do Rio de Janeiro, que vão ter as maiores perdas, né, nessa nova redistribuição dos royalties do petróleo, vão ter que se ajustar a essa nova realidade, né? Os royalties eram uma receita muito importante, que equivalia muitas vezes a 200%, 300% a própria arrecadação do município. Então, o primeiro passo será que eles vão ter que se ajustar. A medida provisória anuncia uma destinação de 100% desses royalties para a educação. Portanto, já tem aí um caminho. Os novos municípios vão ter que se ajustar, vão ter que cortar despesas necessariamente e, sobretudo, evitar o gasto supérfluo, como se viu muitas vezes ao longo desses anos.